Apocalipse capítulo 14, versículo 9 em diante. Nós vimos o versículo 1, onde Jesus já está no Monte Sião com a sua comitiva, os 144 mil que o acompanham por onde ele for no seu reinado aqui na terra. E então João ouve vozes vinda de anjos, e esses anjos bradam, na verdade, ordenanças, decretos. O primeiro diz um novo evangelho, um evangelho eterno que será pregado. Este evangelho, João ouve, a voz do anjo que o anuncia. Esse evangelho é o evangelho que será pregado eternamente a todos os povos, a todas as tribos, a todas as línguas, a todas as nações. Este evangelho eterno será pregoado realmente por toda a eternidade. E esse evangelho eterno diz: temam a Deus e dê glória a Deus. Só Deus é digno de glória, porque foi Ele que criou os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Este é o evangelho que será pregado por toda a eternidade. Será pregado, queridos. Esses anjos, no período da grande tribulação, eles já ecoarão isso. As pessoas estarão se curvando ao anticristo, mas será anunciado isso também pela boca das duas testemunhas, que nós já vimos anteriormente, mas também durante o milênio. Esse será o evangelho apregoado durante o milênio, e aqui diz que é o evangelho eterno. Na verdade, é o evangelho que vai prefigurar para todo sempre, por toda a eternidade, Por quê? Porque todo ser criado por Deus, tudo o que existe, tudo que há neste mundo e universo precisa adorar a Deus, glorificar a Deus e reconhecer quem é o seu Criador. A segunda voz, nós vimos que sai o decreto da queda da Babilônia, a Babilônia que simboliza, a sedutora dos povos, das nações e, acima de tudo, aquela que conduziu à idolatria multidões, que na verdade prefigura aqui a Babilônia espiritual, que nós veremos em outros capítulos. A terceira voz que João ouve diz o seguinte, versículo 9: seguiu-se a estes outro anjo. Preste muita atenção nisso, porque é muito sério. O outro dizendo em grande voz. Agora, João ouve um terceiro decreto vindo da boca daqueles anjos por parte do Senhor. E o decreto era: se alguém adora a besta e a sua imagem e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira. Então perceba, queridos, todos aqueles que receberem, adorarem primeiramente ao anticristo, a imagem do anticristo, e receberem a marca ou o nome do anticristo na sua testa ou na sua mão, também receberão a mesma punição, o mesmo fim que o anticristo levará. Também, por quê? Porque serão coniventes com aquilo que são as ações do anticristo. O anticristo blasfemará de Deus, o anticristo desafiará a Deus, o anticristo mudará leis, criará leis iníquas, profanas, malignas, injustas sobre a terra. E todo aquele que aceita a marca dele, aceita ele, confia a ele a sua vida, porque eu confio, é uma confiança, eu confio nele, porque ele vai me dar, o pão de cada dia, ele vai me dar alimento, eu confio nele, eu confio a minha saúde, eu confio. Então, todo aquele que aceitar a marca do anticristo, ou o sinal do anticristo na mão ou na testa, receberá, beberá do vinho da cólera de Deus. Assim como chegará a hora do anticristo
ser punido severamente por toda, né, mentira, engano, violência, crueldade, todo o mal que ele fará na terra durante os 7 anos, assim como chegará o momento, né, o cálice da ira de Deus, né, vai estar enchendo. Enquanto ele está ali cometendo erros, aquele cálice da ira de Deus vai estar acumulando. Serão 7 anos que o anticristo terá liberdade de agir. Mas assim como ele será punido, assim também aqueles que são os mensageiros dele, né? Aqueles que são os seguidores dele, aqueles que foram cúmplices dele, aqueles que foram coniventes a ele, porque qualquer pessoa que tenha o quê? Aquilo que é, né, a sua ética, a sua moral, ela vai ver diante das leis, diante, né, do abuso, diante daquilo que é o autoritarismo, diante daquilo que é, né, a perversão, né, deste, que ele não é digno, né, de ser honrado, não é digno de ser aplaudido e muito menos ainda adorado, venerado, independente dos sinais que ele fará. Então, as pessoas que receberem a marca da besta, está aí no versículo 9, capítulo 14, eles beberão do cálice da cólera de Deus, preparado sem mistura, o cálice da ira de Deus. Então imagina, queridos, nós vimos lá, né, que ele será o quê? Totalmente, né, soberbo, né, totalmente uma boca petulante, Daniel disse, né, que ele tem petulância na boca, ele ofende a Deus, ele ofende os céus, ele ofende os moradores dos céus, ele denigre, ele xinga. Imagina, e Deus lá, e só ele dizendo que quem é bom mesmo, né, é o diabo, porque o Deus dele, lembra, é Satanás. E ele xingando Deus, 1 ano, imagina, a ira de Deus, né, vai subindo, e diz o quê? Que o cálice da ira preparado sem mistura, quer dizer, esse cálice, queridos, não vai ser um cálice misturado com água, não. A hora que Deus vier para realmente calar, né, esse anticristo, para calar o falso profeta com todas as suas blasfêmias, porque eles serão o quê? Seres humanos, queridos. Ele é ser humano como eu e você, o anticristo e o falso profeta, embora eles sejam bestas por aquilo que a alma deles, deformada, né, impregnada de demônio, porque vocês viram lá no capítulo 12, versículo 2, né, que Satanás dá todo o poder, entra literalmente, né, entra com todo o seu poder dentro, né, do anticristo, embora eles sejam tomados por Satanás, eles são seres humanos. E nessa petulância, porque, queridos, presta atenção, a Bíblia diz que Satanás crê em Deus e treme. Satanás mesmo, por si, ele não faz isso, porque ele conheceu Deus face a face. Mas a petulância ali do anticristo, né, do falso profeta, seguro com a força do diabo, imagina o cálice que eles vão beber. E pior, esse cálice da ira, como diz aqui, sem mistura, preparado para puni-los, também beberá todo aquele que se curvar a ele. Porque quando você se curva a alguém, o que você está dizendo? Eu reconheço a tua força, eu reconheço que você realmente é bom, não é verdade? Quando você se curva, você se submete. Quando você se submete, você vai submeter a quem você aprecia. Então, na verdade, quem se submeteu a receber a marca, né, na testa ou na mão do anticristo e ali, né, o apoio do falso profeta, é porque, na verdade, não se importava com o que ele fazia, com aquilo que era, né, as suas ações iníquas, com aquilo que era a sua afronta ao Deus único. E por isso, estes que receberem a marca da besta
Vale a pena você ouvir e saber claramente disso. Se alguém adora a besta, o anjo disse, e a imagem dela, aquele que adora e receber a marca na fronte ou na mão, também este beberá do vinho da cólera, sem mistura, o cálice da ira de Deus. Então receberão sobre si também todos os que receberam a marca da besta, todos os que o reverenciaram, todos os que o aplaudiram, enquanto ele desafiava a Deus, receberão e beberão do mesmo cálice da ira e receberão o mesmo juízo. E qual é esse juízo? Versículo 10, parte B. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Sabe o que significa isso? Todo aquele que receber será lançado no lago de fogo e enxofre. E diz o quê? Será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e diante do Cordeiro. Então é importante, né? Vocês vão ver mais para frente, né? Entender. Muita gente acha que vai passar, né? Que os ímpios, os que abandonam a Deus, vão passar a eternidade no inferno. Não. Você vai ver que depois o inferno é lançado no lago de fogo e enxofre. O que é eterno é o lago de fogo e enxofre. Nós vamos ver juntos. E a Bíblia fala, queridos, deste momento, né? Mateus 3,12 diz sobre a queima da palha em fogo inextinguível. Então é um lago de fogo e enxofre, aonde a palha. O que é palha? A diferença do trigo e da palha. A palha tem aparência somente. É um ser humano comum, né? No âmbito de ser humano, de humanidade, né? Mas a palha não é trigo, então ela aparenta, né? Ter ali a sua, como o trigo, a mesma aparência, mas não tem aquilo que é o resultado do trigo, não tem o que? Aquilo que é o valor do trigo. E a Bíblia diz que Jesus, em Mateus 3,12, queimará a palha em fogo inextinguível. Aquele que não presta para nada. Palha não presta para nada. Palha não acrescenta nada, né? Então a palha será queimada em fogo inextinguível. Em Mateus 13, nós vamos ver a parábola da rede, que ela é muito significante. Mateus 13:47. Vamos ler juntos. O reino dos céus é semelhante a uma rede que é lançada no mar e recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os peixes bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então nós vemos nessa parábola, né, da rede, que é pouquíssimo, né, comentada, que diz que naquele dia será como um pescador que lança a sua rede e ali vem naquela rede todo tipo de coisa, todo tipo de peixe, não é? Vem até, se deixar, vem pneu, vem tudo naquela rede. Só que ele arrasta a rede para a margem e ali ele vai fazer a separação dos peixes bons e dos peixes inadequados, os peixes maus. E diz então que os peixes ruins ele lança fora. E os peixes bons ele acolhe no seu cesto, né? Aquilo que é, né? O peixe, né, ruim está ali apodrecido, ou um peixe ruim que não serve para alimento, porque há peixes também que têm veneno, não é verdade? Ele lança fora. E os peixes bons ele guarda no cesto. Então assim será. Aqueles que têm a marca da besta, aqueles que se sujeitaram, né, aceitaram esse governo, né,
Ah, porque eu devo obediência ao Estado. Esse é o pior sentimento, né, que pode submeter uma pessoa à destruição, porque tem um limite, não é verdade? Por isso os judeus sobreviveram com a ajuda de Deus, porque eles tinham um limite daquilo que era a obediência. O anticristo virá com leis impróprias, o anticristo desafiará Deus, ele declaradamente é contra Deus. Então quem o apoia é cúmplice dele, logo terá o mesmo fim dele, você verá no fim dele que ele será lançado num lago de fogo e enxofre. E nós vimos aqui que será feita realmente essa separação literal. Aquele que tem a marca será lançado no lago de fogo. O que disse o versículo 49? Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora vamos ver o que ocorre também, né? Aqui que diz a palavra do Senhor sobre o que é o inferno. Versículo 42 de Mateus capítulo 13. E lançarão na fornalha acesa, aonde haverá choro e ranger de dentes. E os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Então nós vemos que a consequência para aqueles que receberem a marca da besta realmente é algo, né, eterno, porque o lago de fogo é eterno. O inferno não é eterno. O inferno terá um fim e nós veremos. Mas o lago de fogo realmente é a eternidade de condenação, aonde a Bíblia diz: lá não morre o verme e o fogo não apaga. Então, o verme, né, literalmente, é a pessoa, né? A pessoa que, na verdade, queridos, se você vê o tamanho do universo, se você vê quem é o ser humano é um verme. Se você ler no Antigo Testamento, o Senhor mesmo fala, ó vermezinho de Jacó. O ser humano, queridos, é menos que uma pulga. Aos olhos da grandiosidade de Deus, procura ver aquilo que são os planetas, que você vai ver como é minúsculo o planeta Terra diante da imensidão do universo. Mas a Bíblia diz o quê? Que Deus amou o mundo e Deus amou o ser humano. E tudo que ele faz por esses vermes, que somos nós, e ainda esses vermes, né, querem, né, se sujeitar a afrontá-lo, quem somos nós, queridos? Mas sabe o que acontece? Quem aceitar a marca da besta será lançado no lago de fogo e enxofre. O que é isso? Aonde há choro e ranger de dentes, conforme diz Mateus 8,12. E, conforme diz a palavra de Deus, Marcos 9,44, lá o verme não morre e o fogo também não apaga. Então, é uma eternidade realmente de dor, como disse, choro e ranger de dentes. Diz ainda a palavra do Senhor: estes serão atormentados com fogo e enxofre, terão o mesmo fim que anticristo e o falso profeta. Queridos, Deus quer isso para o ser humano? Não. Deus já providenciou todos os meios para o ser humano ser salvo, mas é impossível. Nós somos seres humanos falhos, pecadores, limitados, e Ele vem e providencia tudo para nós sermos salvos. Se a pessoa quer porque quer, né, prefere o mal, é uma opção. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e os seus mensageiros. Não foi feito para o ser humano, mas o ser humano vai para o inferno com as suas próprias pernas, por sua própria opção, por sua própria decisão. Ali, quando as pessoas optam por ficar contra aquele que odeia Deus, contra aquele que odeia as leis de Deus,
contra aquele que odeia aquilo que é o decreto de Deus, o Deus que criou os céus e a terra, então automaticamente terá o mesmo fim que os que o odeiam. Versículo 11. A fumaça do seu tormento, a fumaça do lago de fogo, sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome, não terão descanso algum, queridos. A fumaça desse lugar, desse lago de fogo e enxofre, ela subirá, né? De dia e de noite. Ela estará ali ardendo, essas chamas, e todo aquele que recebe essa marca e esse nome na sua fronte declarou-se. O que acontece, queridos? Satanás diz que ele é melhor que Deus, ok? É dado um tempo para ele? Deus é tão justo. Falar, então, eu te dou oportunidade, então. Se você é bom, né? Eu sei quem você sabe quem você é, mas vamos ver quem escolhe você e quem escolhe a mim. A Bíblia fala que Deus coloca diante dos homens dois caminhos, o caminho da bênção e o caminho da maldição, o caminho da vida e o caminho da morte. Então a pessoa que escolher a Satanás como Deus, como diz lá, ninguém há como você, não há alguém que possa se igualar ao seu poder. Então quem escolheu, né, o escolheu como Deus, ok. Deus respeita a sua decisão, só que logo ele não é Deus e Deus não vai admitir todas as barbaridades, toda a mentira, todo o engano, toda a corrupção, toda a sujeira que envolve o governo de Satanás. Então todos aqueles que o quiseram terão o mesmo fim que ele, é opção. A pessoa não quis lá na época da grande tribulação, a pessoa não decidiu, eu quero, né? Não, ele está afrontando Deus, mas ele tem poder sim, acho que ele é maior que Deus então, hein? Ele deve ser mais forte que Deus, porque olha o que ele está fazendo. Ele está aí perseguindo os cristãos, está matando os cristãos todos e ele está, né? É forte cada vez mais, então vai ver que ele que realmente é o mais forte. Então eu quero ele. Então as pessoas vão ceder a Satanás, aceitá-lo como seu Deus, como seu protetor, como seu Senhor, como seu guia e automaticamente terão o mesmo fim que ele, porque ele não é Deus. Ele é um ser criado, ele é um espírito que foi criado pelas mãos do único Deus, que é o Senhor dos céus e da terra. E por isso, todos aqueles que aceitarem a marca da besta e da sua imagem, ou a marca do seu nome, não terão descanso algum, nem de dia nem de noite, mas estarão ali naquele lago de fogo e enxofre pelos séculos dos séculos. Versículo 12, capítulo 14 de Apocalipse. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então essa é a perseverança dos que são santificados, dos que acreditam no poder do sangue de Jesus. Qual a esperança? A esperança de que Deus um dia fará separação entre a palha e o trigo. Deus um dia fará a separação entre o joio e o trigo. Deus um dia fará a separação entre os peixes bons e os peixes ruins. Deus um dia fará a separação entre os maus e os bons. Então essa é a esperança dos justos, sabendo que o Senhor é justo para dar a cada um conforme o fruto das suas decisões, conforme o fruto das suas ações. Então essa é a perseverança. Por isso nós guardamos a palavra do Senhor e nós guardamos a fé em Jesus. Nós guardamos o mandamento do Senhor no nosso coração e a fé no Filho de Deus que tem poder para nos salvar.
João então ouve uma quarta voz, que diz assim, versículo 13: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurado, para João escrever, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, naquele momento, João ouve essa voz e o anjo do Senhor fala para que ele escreva essa verdade espiritual que já foi dita lá no Antigo Testamento, na verdade, né? Que o Senhor tem prazer na morte dos seus santos. Por quê? Porque a morte de alguém que pertence a Deus, que confia em Deus, é descanso. E então, nesta voz que João ouve, é dito: Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Então, a partir daquele momento, é dito a João: Feliz é aqueles que morrem no Senhor, a partir daquele momento, porque esses estariam descansando das suas fadigas, dos seus cansaços, das suas batalhas, e levariam consigo as suas obras, a sua fé, a sua confiança no Todo-Poderoso e o seu esforço de agradar a Deus. As suas obras os acompanharão. Então, na verdade, vocês viram em outros capítulos passados como começou logo em seguida, né? João tinha presenciado a perseguição por Nero, mas depois também começa uma continuidade por outros imperadores de perseguição aos cristãos, de uma forma contínua, e morte dos cristãos, até que houve a grande Inquisição, né, que matou milhares e milhares de cristãos também, por ordem do sistema político agora, do sistema religioso agora, não mais do sistema político. Porém, este anjo diz então, né? Bem-aventurados que morrem no Senhor, porque estes levarão consigo as suas obras e descansarão. E realmente, queridos, depois disso, já estava e já havia grande perseguição sobre os cristãos em Nero, né, que nós sabemos que foi terrível. Nero, pensavam que ele era o anticristo. Então veio Domiciano no ano 96, que também organizou uma perseguição terrível aos cristãos. Veio Trajano também, que incentivou, né, toda essa perseguição também e matou grandes homens de Deus. Adriano, no ano 117, também perseguiu os cristãos. Foi um pouco mais moderado comparado aos inimigos anteriores. Antonino, o Pio, no ano 138, também foi um imperador que ele até amenizou também de certa forma, mas ele continuava também mantendo aquele sentimento de aversão aos cristãos. Marco Aurélio, né? Ele também no ano 161, também incentivou a perseguição aos cristãos. Sétimo Severo, no ano 193, fez uma perseguição muito pesada aos cristãos também. Maximino, no ano 235, ele matou líderes cristãos proeminentes nessa época. Décio, no ano 249, queridos, imaginem, Jesus mostra isso para João no ano 89, né? E nós já estamos falando do ano 235. Maximino foi no ano 235, matou grandes e poderosos líderes cristãos. 249, Décio estava ainda exterminando e queria exterminar o cristianismo da face da terra. Valeriano, no ano 253 a 260, também queria destruir completamente o cristianismo. E o último grande imperador, né, perseguidor dos cristãos, foi em 284 até 305, através de Diocleciano, que foi a última perseguição imperial e a mais severa, porque ela se estendeu realmente por todo o império
né? Durante 10 anos, queridos, os cristãos foram caçados pelas cavernas e florestas. Já viviam escondidos, né? E ainda assim, esse Diocleciano, que foi um imperador, perseguiu em cavernas. E ali, queridos, a ordem era para queimar, lançar as feras, matar e cometer todas as crueldades inimagináveis contra os cristãos, querendo abolir, né, o cristianismo da terra. Então você imagina, né, essa frase que esse anjo, né, fala para João aqui no versículo 13, como é real, né? A partir de agora, feliz são aqueles que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, porque eles descansarão das suas fadigas, dos seus cansaços, né? Pois as suas obras os acompanham. E realmente, desde então, né, o cristianismo foi grandemente perseguido, e depois, quando a religião cristã fora, né, se tornada obrigatória, né, o próprio sistema religioso se corrompeu e determinou o quê? A Inquisição, que aí todo cristão que queria se manter puro na Bíblia, no verdadeiro e puro Evangelho de Jesus Cristo, também foi perseguido e milhares foram mortos. Tem um pastor, Ailton, que ele fez um ótimo trabalho sobre isso, é Inquisição Nunca Mais. Você pode acessar na internet, Inquisição Nunca Mais. Ele faz um resumo desse período de Inquisição mais lindo e perfeito que eu vi, né? Mostrando a monstruosidade daquele tempo e daquele episódio. Olhei e eis, versículo 14, uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Nós vemos então aqui o momento realmente em que Cristo passa a foice sobre a terra. E esse momento é o momento da volta visível de Jesus. Aquele momento em que Cristo virá sobre as nuvens com poder e glória. Então nós sabemos o momento do arrebatamento, que é invisível aos olhos de todos. Nós encontraremos com Jesus nos ares, e aqui é o momento visível, porque Cristo vem, o anticristo está prestes a atacar Jerusalém para destruí-la, apagá-la do mapa, e Jesus vem para livrar Israel, né? Para livrar o seu povo Israel que está ali, e é esse momento que ele vem com essa foice afiada. Diz o versículo 15, outro anjo saiu do santuário gritando em voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, porque ele vem sobre as nuvens. Toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então esse é o momento da grande ceifa, é o momento em que o Senhor realmente passa a ceifa, passa colhendo realmente, e você vai ver que esse momento da ceifa, ele lança aquelas que são os podres no lago de fogo e enxofre. Esse momento é após os 7 anos do período da grande tribulação. Joel, capítulo 3, descreve esse momento em que a ordem vem para que a foice passe sobre a terra. Diz assim, levantem-se as nações, sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a malícia é grande na terra. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão.
O sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão por ela. Então nós vemos esse momento que é o dia da grande ceifa, que estes realmente serão ceifados, tirados da terra, e o Senhor Jesus reinará em Jerusalém por 1000 anos sobre todas as nações, povos, tribos e línguas, e será um dia realmente em que Jesus vem de forma visível sobre as nuvens. Amanhã nós veremos detalhes dessa última voz da grande ceifa que o anjo mostra para João. Deus abençoe.